Oi, pessoas. Bora lá para mais uma reflexão, né? Para quem não me conhece, eu sou Viviane, sou psicóloga e hipnoterapeuta. E o meu foco aqui hoje, que eu quero trazer para vocês, é por que vocês têm tanta dificuldade em acreditar em si mesmos? O que me faz? Vamos refletir comigo aqui. O que me faz acreditar em outras pessoas, acreditar no ser humano, acreditar, eu acreditar naquela pessoa? O que me faz acreditar? Cada um tem as suas crenças, cada uma tem seu embasamento, né? Vou colocar aqui um meu aqui, não vai vir todos, mas o que me veio aqui. Aquela pessoa tem que, para mim, né, para eu acreditar naquela pessoa, que eu sei que ela é uma pessoa confiável, que ela é uma boa profissional, que ela vale a pena ser minha amiga, né? Tem várias formas, né? Eu acredito naquele fulano para ser o quê? Para ser um cara que vai cuidar do meu dinheiro, né? O cara que vai investir o meu dinheiro. É um cara de confiança. Então, o que ele precisa ter para ele ser um cara de confiança? Então, eu tenho várias formas, né? Fatores que eu vou colocar para acreditar naquela pessoa, para ser uma amiga. Né? O que essa amiga precisa ter para ela ser minha amiga? Então, eu tenho alguns fatores no meu crivo que eu vou selecionar para ver se ela vale a pena ser minha amiga, ou meu parceiro, ou uma empresa que eu vou trabalhar, né? O que aquela empresa precisa ter para eu poder participar da seleção daquele cargo. Então, é aquilo de em que eu acredito, os fatores que eu acredito, para eu poder selecionar tudo aquilo que eu quero na minha vida. Então, a gente tem vários fatores. Então, vamos lá. Uma pessoa, para mim, né? Um fator para eu poder conviver com várias pessoas que vão agregar na minha vida. Seja amigo, seja parceiro de trabalho, sócio, colega profissional. Eu, Viviane, né? Cada um tem o seu crivo. Cada um tem o seu embasamento de como foi criado na história de vida e tudo mais. Para mim, a pessoa tem que ser honesta, a pessoa tem que ser de bom caráter, é uma pessoa que honra com aquilo que ela diz, né? E faz, porque não simplesmente não é só gogó, né? Só fala, mas não faz. Então, para mim, são coisas muito essenciais. São pessoas que valorizam muito a vida, né? Acredita num futuro melhor para os seres humanos, para o planeta Terra. São pessoas que valorizam a vida, né, que cuidam do próprio corpo, que cuida do planeta em que ela vive. Isso são fatores essenciais que eu valorizo muito no ser humano, que eu acho muito importante, tanto para mim quanto para as pessoas com quem eu convivo. E cada um vai ter o seu, né? Cada um vai ter o seu embasamento baseado naquilo que ele foi criado. E aí, eu coloquei num grupo de WhatsApp, o grupo Desafia-se, né? Desafie-se, que eu montei, para você se desafiar todos os dias um pouquinho mais naquilo que você quer, nos seus planejamentos. Hoje eu estava até ouvindo uma pessoa falar que sonhos são nada mais do que não seria metas, mas sonhos são nada mais do que aquilo que foi sonhos nada mais são do que aquilo que foi programado, cronometrado. Então, seus sonhos precisam ser cronometrados, no sentido assim, tem que ser definido. Eu quero um sonho de morar em tal lugar. Então, eu preciso cronometrar, né? O que eu vou fazer o passo a passo para me conseguir chegar lá, nessa meta de ter uma casa, de morar em tal lugar. Então, tem que cronometrar esse sonho. Cronometrar não, desculpa. Colocar num cronograma, né? Cronometrar tem a ver com tempo, né? Relógio. É cronograma. Então, qual vai ser meu cronograma para alcançar aquele meu sonho? Que se transforma numa meta, né? Porque muitas pessoas não gostam de usar a palavra sonho, porque sonho não é palpável. Então, eles transformam para metas. Né? Qual a minha meta para chegar nesse meu sonho? Então, eu preciso colocar um cronograma, né? Passo A, passo B, passo C, né? Passo 1, passo 2, passo 3. E aí, vamos lá. E eu coloquei nesse grupo do Desafie-se, acredite em você. E aí eu pergunto, por que você não acredita em você? Sendo que você acredita em tantas outras pessoas, né? Eu acredito no fulano porque o fulano me passa confiança.
Nossa, eu acredito no fulano porque tudo que ele combina comigo, ele cumpre. Nossa, eu acredito no fulano porque ele tem um bom coração, porque eu vi ele no dia a dia, ele convivendo com as pessoas, e eu vejo que ele é uma pessoa muito da emoção, do acolhimento, ele tem um cuidado com o ser humano, então eu acho muito bonito isso, eu valorizo isso demais, e aí eu passo a acreditar naquelas pessoas com quem eu convivo. E aí eu pergunto, por que você tem tanta dificuldade de acreditar em si mesma, em si mesmo? Você acha que você não é uma pessoa de boa índole? Você acha que você é uma pessoa de mau caratismo? Você é um tipo de pessoa que combina as coisas e não cumpre? Você é uma pessoa que não é profissional, que não tem ética, que fala pelos cotovelos, que não valoriza uma boa companhia, não valoriza a vida, que se detona com o seu corpo. Você é uma pessoa que não é confiável. Você é uma pessoa que vive falando mal dos outros. Que tipo de pessoa você é? Que isso, Viviane? Eu não sou nada disso que você falou, não. Eu sou o contrário disso. Falei, que excelente. Parabéns, é isso mesmo. Então por que você não acredita em você? Por que você acha que você não é capaz? Por que você acha que não vai dar conta? Viviane, é porque ninguém nunca me disse que eu ia dar conta. Ninguém nunca me incentivou, ninguém nunca me estimulou. Pelo contrário, só me depreciaram, só me trataram mal, só fui criada com críticas, fui criada num meio em que ninguém prospera, fui criada num meio em que só havia julgamentos, que todo mundo pensa negativo, que ninguém acredita que se eu nasci pobre eu vou ser pobre pro resto da vida, de que ninguém na minha família tem curso superior, então também não vou poder ter. Eu fui criado nesse meio, ok. Então a gente tende a repetir o mesmo padrão. É natural. Porque a função do cérebro nada mais é, a função da nossa mente nada mais é de nos mantermos vivos. A função da nossa mente não é nos fazermos felizes. A função da nossa mente é nos manter vivos, não é nos fazer felizes. Por isso que o nosso cérebro, ele guarda aquela bioquímica, né, nos neuropeptídeos, da forma como você foi criado. Por isso que é tão difícil mudar um hábito. Por isso que é tão difícil fazer diferente. Sair do padrão familiar em que nós fomos criados, do meio social em que eu vivi. É complicado, é difícil. Por quê? Porque o cérebro, primeiro, o cérebro ele não pensa, né? Ele só executa. A função dele é, nossa, ela tá começando a correr. Ela nunca fez isso. Na família dela ninguém corre. Todo mundo trabalha, chega em casa, come, vê televisão e dorme. E agora essa menina tá correndo? Como assim? Tem um negócio errado. O cérebro, como se o cérebro pensasse, tá? Colocando uma anedota aqui. Como assim? Esse negócio é errado. O coração dessa menina tá disparando, dessa mulher tá disparando. Esse coração pode disparar, não. O que será que tá acontecendo? Por que tá disparando? E não sei o quê. E aí o cérebro vai falar assim, quando você começar a correr, ele vai falar assim, ai, deixa disso, mulher. Vai correr não, seu coração tá disparando, eu vou ter que bombear mais sangue, eu vou ter que levar oxigênio aí pros seus pulmões. Não, dá muito trabalho, não, vamos ficar na zona de repouso, vamos ficar quietinho, porque isso gasta muita energia. Por quê? Porque a função do cérebro é nos mantermos vivos. Ele não quer que você gaste energia, ele não quer que você mude de padrão, porque ele sempre foi acostumado com aquele padrão. Está registrado nele padrão de negativismo, padrão de estagnação, padrão de reclamação, porque para ele é aquilo que é o normal, que é o que ele foi acostumado. Então, quando você muda o padrão, por isso que é sofrido. Por exemplo, se você vem de uma família que você nunca viu seus pais lendo um livro ou quem te criou lendo um livro, né? Nem que fosse até uma revista. Como é que você vai começar a gostar de um livro?
Por mais que você vá na escola, a professora te incentive, aí, né, vamos lá, na escola o aluno começa a aprender a ler um livro, porque é obrigado, né? Porque tem que ler para fazer o resumo do livro, né? Na aula de literatura, de português. Mas aí é obrigado, porque vai ganhar nota. Mas aí como é que você aprende? Você fala, gente, eu quero ser melhor do que os meus pais foram, do que os meus avós foram. Eu quero fazer diferença. Eu quero até mostrar para meus pais que é possível. Eu quero mostrar para os meus filhos que virão que é possível. E como eu faço? Eu vou ter que começar a estudar. Mesmo eu não tendo aprendido. Vai ser trabalhoso? Vai. Vai ser desafiador? Vai. Porque vai mudar o padrão que o meu cérebro, que a bioquímica do meu cérebro registrou. A bioquímica do meu cérebro não aprendeu a estudar, a ter dedicação com estudo, a ter dedicação com rotina de hábito saudável, de rotina de hábito de atividade física, com rotina de hábito de dormir cedo, de não ficar só vendo televisão, de trocar a televisão por um livro, de trocar a televisão para fazer um jogo da memória, um jogo de xadrez, uma dama, um jogo de atenção e concentração, né? Às vezes seus pais nunca te deram esse jogo, porque não tinham condições, mas agora a gente está numa era que a gente pode tudo. A gente tem acesso a conhecimento na palma do nosso clique, do dedo, do celular, do computador. A gente tem facilidade para ir na biblioteca para pegar um livro, né? A gente tem acesso a isso, ou entra na biblioteca virtual, ou baixa na internet. Só que, e tudo depende da gente. Fazer diferença. Então tem uma frase também que eu vi hoje que chama assim, que fala assim: o seu passado, né, que tem a ver com como a gente foi criado, né, que é a questão da mudança de hábito. O seu passado pode ter moldado quem você é hoje. Verdade. Mas são as suas ações no presente que determinam quem você vai se tornar. Ou seja, o que quer dizer isso, Viane? Permita que as suas ações de hoje moldem o futuro que você deseja alcançar, na vida que você deseja manifestar. Então, agora é que eu posso mudar. Tinha como eu mudar quando eu era criança? Não, eu dependia dos meus responsáveis. Mas agora eu consigo peneirar o que foi bom e o que foi ruim. Até quero pegar até uma deixa, eu vou fazer uma vivência esse final de semana, se não me engano, é dia 25, falando sobre aprendendo a perdoar os nossos pais ou as pessoas que nos criaram, aprendendo a perdoar os nossos pais. Porque muitas vezes, conforme o passado que nós tivemos, foi muito sofrido e às vezes a gente não perdoa, a gente fica magoado, incomodado com os pais que a gente teve, né? E aí essa vivência vai ser tanto presencial quanto online, a gente vai trabalhar isso, né? Essa desconstrução e ver os nossos pais com outros olhos, porque isso é muito importante para o nosso crescimento emocional, para a gente até prosperar, porque nós somos frutos dos nossos ancestrais. Enquanto eu não honrar de onde eu vim, é muito difícil eu prosperar. Né? Constelação familiar fala muito disso, né? Bert Hellinger fala muito disso, de honrar os nossos pais, por pior que eles foram. Nossa, Viane, mas é tão difícil, você não sabe o que eu passei. Por isso que a vivência eu acho que vai ser importante. Né? Mas, anyway, vamos voltar aqui. Ou seja, eu sou quem sou hoje, baseado no passado que eu tive, na forma como eu fui criada. Mas, porém, contudo, as ações de hoje, no presente, é que vai determinar quem eu quero me tornar. Então, é agora que eu posso fazer diferente. E eu ficar lá remoendo, porque meu pai foi isso, minha mãe fez isso, minha avó fez aquilo, meu irmão fez aquilo outro. Ficar remoendo o passado vai resolver alguma coisa? Ficar reclamando vai resolver alguma coisa? Não? Alguém conhece? Alguém que só reclama? Quem vocês conhecem que reclama e que resolve? Que fica reclamando e resolve a situação. Não, a gente tem que tomar atitude.
Ou seja, ações. São as minhas ações de hoje que vão determinar o futuro, que vão determinar um futuro que seja alinhado com a vida que eu desejo manifestar para mim a partir de agora. Agora que eu já sou uma adolescente, ou uma adulta, uma jovem adulta e uma adulta. Ou uma pessoa até mais velha, não tem problema. Para tudo tem solução. Né? Eu sempre falo, só não tem solução para a morte, mas para tudo tem solução. Ai, velho, mas eu tô com 50 anos. Né? Vamos pensar. É possível mudar? É. Tudo tá aqui, gente. É pensamento, é mindset, mentalidade. Eu sou fruto de como eu fui criada? Sim. Mas eu posso... Lembra assim, gente, a nossa mente é um campo com uma terra bem produtiva. E o que eu vou... Meus pensamentos são as sementes. Então, a mente é um campo pronto para ser plantado, colocado as sementes. E as sementes são os meus pensamentos. Então, é o que eu vou plantar nessa terra super adubada, molhadinha, que eu vou plantar nessa nova terra é que vai moldar quem eu vou ser no futuro, quem eu quero ser, quem eu quero me tornar. Então, é os meus pensamentos. Então, eu vou tirar aqueles pensamentos de dor. Nossa, Viane, mas é difícil. Sim, é desafiador. Eu não vou tirar, a gente não tira, porque o nosso cérebro é perfeito, ele lembra de tudo que aconteceu. A gente vai ressignificar, a gente vai transformar aquelas dores do passado em algo novo, em algo bom. Olhar com outros olhos, ressignificar isso, ver com outros olhos, focado naquilo que vai me fazer bem, no que eu quero alcançar. Então, que pensamentos que eu vou regar nessa nova terra? Só depende de mim, não depende de mais ninguém. Depende da minha vontade, do tanto que eu quero. Ai, Viviane, mas eu tenho tanta dificuldade de fazer isso sozinha porque não tem ninguém que me motiva. Tô aqui para isso. A jornada eu mereço, essa vivência faz parte da jornada eu mereço, né, das mentorias. É para trabalhar essas questões, esses traumas do passado. Então, por isso que a gente sempre precisa de alguém, a gente não nasceu para viver sozinha, a gente precisa de comunidade, precisa de grupo, precisa de pessoas que estejam com um pensamento alinhado com o nosso, que busquem coisas que a gente está buscando, autoconhecimento, ambição de querer ser uma pessoa melhor, prosperidade, abundância em tudo que a gente almeja, de saúde, de vida melhor, de qualidade de vida, de morar num lugar melhor, de ter prosperidade financeira no sentido de eu quero me tornar uma excelente profissional, eu quero dar o meu melhor. Para isso eu preciso de quê? Autoconhecimento, me conhecer e conhecimento. Então eu preciso aprender, eu preciso estudar, né? E para eu tendo conhecimento eu vou me tornar sábia, né? A sabedoria vem do conhecimento aliado à prática. Não adianta também eu ler um monte de livro e não colocar em ação e não praticar. Eu tenho que praticar, e isso vai se tornar uma sabedoria, né? Porque eu tenho conhecimento aliado à prática, à ação. E aí eu vou ter uma sabedoria naquilo, né? Em vários setores da minha vida. Gente, falando uma coisa aqui sobre mim. Vocês acham que a minha ficha caiu assim? Porque se alguém perguntar, né? Podia perguntar, mas quando foi que você teve aquele start que falou assim, não sinto mais raiva da minha mãe, não tenho mais mágoa dela, não reclamo mais sobre o meu passado, não deixo mais o meu passado me incomodar. Eu vou te dizer, não existe um momento que teve aquele clique, que a ficha caiu. Foi um processo. Por isso que muitos clientes falam assim, Vênia, quantas sessões de terapia você acha que eu melhoro? Eu falei, depende, não sei, vai depender de você. Precisa do processo para digerir toda essa informação, processo de se olhar para dentro, de se conhecer, você se permitir, né? Tem uma frase também muito bacana que fala que a coragem não é a ausência do medo. A coragem é a determinação de continuar fazendo mesmo eu estando com medo. De continuar fazendo, eu preciso, por exemplo, vamos tentar uma prova de autoescola, para tirar a carteira de motorista. Eu conversando com uma amiga, ela disse, Vênia, eu não passei de novo. Eu falei assim, você sabe por que você não passou?
Ela disse, Viviane, o rapaz foi tão bacaninha, ele perguntou para mim assim, se ele queria conversar, se eu queria conversar ou se ele queria, ou se eu preferia ficar em silêncio. Aí eu falei com ele, não, eu prefiro ficar em silêncio. Então ele foi tão gente boa que eu fiquei tão leve, solta, que aí eu perdi a concentração. E aí a gente já foi direto para a baliza e na hora de virar o carro eu não virei do jeito certo. E aí eu desconcentrei. Eu falei, então você sabe onde foi o seu erro. Né? A culpa, eu não estava nem nervosa, até estava mais tranquila dessa vez, mas foi minha falta de concentração. Então não adianta pôr a culpa no outro, né? A gente tem muito costume de pôr a culpa no outro porque a gente não quer olhar pra gente e perceber que a gente também tem a nossa parcela de culpa. Quando tem duas pessoas, ninguém é 100% errado. Tem a parcela dos dois, né? Todos os dois tiveram parcelas que poderiam ter melhorado, situações que podiam ter conversado para poder não ter chegado naquela situação chata, incômoda. Né? Então, nesse momento, ela reconheceu, eu fui desatenta. Eu errei só por mera distração. Então, é aquela coisa, eu fico com medo quando eu vou fazer a prova, né? Eu tenho outras clientes que estão tentando também, que ficam muito nervosa, né? E aí é reconhecer que nervoso é esse? É um nervoso de quê? É um medo de julgamento? É o medo do fracasso? É o medo do que os outros estão pensando, né? Que é o julgamento. É o medo de aquela coisa de eu não sou boa o suficiente, e você fala para você que são suas crenças limitantes. Eu sempre, para mim tudo é tão difícil, eu acho tudo tão difícil. Se você acha tudo tão difícil, vai ficar difícil. Por isso que eu falei, gente, que sementinhas que vocês vão plantar nesse terreno novo. Você vai continuar falando que tudo é difícil? Que tudo dá trabalho? Igual eu vejo clientes que falam, mas eu sou nervosa, eu sou ansiosa, eu não tenho paciência com gente lenta, com gente lerda. O que vai continuar? O que vai continuar acontecendo? Henry Ford fala, se você diz que você está certo, ou se você diz que você dá conta, e se você diz que você não dá conta, nas duas situações você está certo. Porque se eu estou dizendo que eu vou dar conta, eu vou. Se eu estou dizendo que eu não vou dar conta, eu não vou. Nos dois momentos eu estou certo. Vai se cumprir. Então, se eu digo que eu sou nervosa, o que vai acontecer? Eu vou continuar sendo nervosa. Você tem que tomar muito cuidado com as palavras que saem da sua boca. Então, a terapia ela é tão importante por causa disso, porque você vai aprender a perceber o que você está falando. Porque ali na sessão de psicoterapia, que eu pontuo para a pessoa, você viu o que você acabou de falar? E às vezes é tão automático, é tão inconsciente que a pessoa fala, o que foi que eu falei? Você falou isso, isso. Eu falei isso? É mesmo? Eu nem vi, nem percebi. Porque é inconsciente. A gente tende a repetir os nossos padrões familiares. Então, por isso que precisa de alguém de fora para enxergar isso e mostrar para você. Muitas vezes, eu repeti muito o padrão da minha mãe. E eu fui fazer terapia para isso. Eu não quero ser igual a minha mãe. Nos pontos negativos que ela tem. Porque ela tem os pontos positivos. Todo mundo tem pontos, qualidades e defeitos. Eu nem gosto de falar defeito, gosto de pontos a serem melhorados. E tinha muita coisa nela que eu não gostava. Eu sem querer não, sem ter o controle, eu via que eu estava fazendo igual. Era tão inconsciente, porque eu fui criada assim, meu cérebro acostumou assim, eu estava fazendo a mesma coisa. Depois que eu fazia, que alguém falava, Viviane, você viu o que você fez? Você fez isso, isso, isso. Você fala da sua mãe, mas você fez igual. Aí que eu falei, não. E aí a gente não tem controle do que está no inconsciente. E segundo, né, a neurociência, a hipnose, porque eu sou hipnoterapeuta, nós agimos, se não me engano, me fugiu aqui a porcentagem, mas apenas 5% ou 10% do que a gente faz no nosso dia a dia é consciente. Eu acho que até 1%, se não me engano. 1% ou 5%. O resto, os 99% ou os 95% que a gente faz no dia a dia nosso é totalmente inconsciente. É o que está guardado no nosso cérebro, que ele registrou. Apenas 1% é consciente. Então, olha aí. Por isso que é difícil mudar. Por isso que é difícil
mudar os hábitos, criar um novo hábito, mas não é impossível. Então a gente tem que começar primeiro com uma rotina nova, criar uma nova rotina, ter constância, disciplina, para depois ela se transformar num hábito. E não são só 21 dias, não. Né? Muitos neurocientistas que falam que depois de 21 dias você muda o seu hábito. Eu não acredito nisso, não. Depois de 21 dias você começa a pensar, fala, nossa, até que eu tô dando conta de ir na academia 3 vezes por semana. Mas depois, eu gosto de colocar assim, 180 dias, depois de 6 meses. Depois de uns 6 meses, aí sim seu cérebro criou um novo circuito neural. Porque são circuitos neurais que a gente precisa mudar. Igual, por exemplo, mudar um vício. É trabalhoso? É. Tem gente que muda o vício da noite pro dia? Tem alguns que falam, amanhã eu vou parar de fumar. Ou então fala, hoje eu parei de fumar, não bebo mais. Não vou pôr mais um cigarro na boca, eu não bebo mais. E tem gente que tem tanta força de vontade que não bebe. E conseguiu. E nunca mais colocou um copo de cerveja na boca ou um cigarro na boca. Mas não, isso não é todo mundo que dá conta de tomar essa decisão, né? Essa decisão tão radical. Então, para mudar um hábito, e tudo é um vício. Vamos pensar assim? Tudo na vida, o hábito é um vício. Por exemplo, eu tenho o hábito, uma rotina de escovar dente 3 vezes por semana. Né? Uma pessoa que não sabe o que é escovar dente, ela fala, nossa, você é viciada em escovar dente, né? Vamos pensar, uma pessoa que veio sei lá, de outro planeta, né? Uma pessoa que não tem o hábito uma pessoa que morava na selva, por exemplo, que nunca viu uma escova de dente na vida. Fala, mas você tem uma mania de escovar dente da hora que eu tô vendo, você tá escovando dente, né? Se for olhar, um vício, só que você tá trocando um vício errado por um vício que vai te fazer bem. Beber água. Nossa, uma pessoa que não bebe água, nossa, bebe água toda hora, isso virou um vício, né? Porque vício, a gente tem costume de colocar vício com uma conotação negativa, né? Um hábito negativo. Então, por isso que a gente coloca a palavra hábito. Não é um vício, é um hábito de beber água porque vai me fazer bem. É um hábito de fazer atividade física que vai me fazer bem. Então, eu estou trocando os vícios, que é aquilo também que eu faço sempre. Então, eu ando de bicicleta todos os dias. Se for olhar para o outro lado, é um vício, né? É um hábito. Todo dia ando de bicicleta. É a mesma coisa que faz, nossa, você bebe refrigerante todo dia. Não é a mesma coisa? Só que eu estou trocando um vício, que é uma coisa que vai me fazer mal, por algo que vai me fazer bem. Que aí a gente coloca a palavra hábito. E é isso. Então, vamos lá. Voltando para o título. O que você precisa fazer para você acreditar em você? Você acredita em tanta gente, você confia em tanta gente. Tanta gente não, em pessoas, né? Você tem as pessoas do seu convívio que você acredita. E o que você precisa fazer para você acreditar em você? Ah, Viviane, eu preciso alcançar meus desafios, eu preciso ter minhas conquistas. Eu acho que eu não acredito em mim porque eu nunca conquistei nada. Então vamos fazer isso. Vamos trilhar. Vamos colocar no cronograma. O que você quer alcançar para a sua vida? O que você realmente quer para você? O que você quer se desafiar? Qual vício que você quer trocar? Que você quer transformar ele num hábito? Eu tinha uma cliente, eu tô passando a mão no cabelo aqui. Eu tinha uma cliente que eu tenho umas clientes que têm um cabelo cacheado igual o meu. Aí, às vezes elas estão na terapia, tu fica assim, enrolando o cabelo, né? Porque tá conversando e tá enrolando. Mas eu tenho uma outra que ela ficava puxando o cabelo, né? Ela puxava o cabelo assim no trabalho e ela ia puxando. Na verdade, ela falava que puxava aqui pela raiz mesmo. Aí ela tá lá concentrada assim, trabalhando e tal, e tá puxando o cabelo. Depois de meia hora ela via assim, olhava o chão, tava aquele tufo de cabelo no chão, né? Me fugiu o nome agora dessa doença, desse transtorno aí, né? Me fugiu o nome, essa coisa da mania, uma mania, né? Um toque, uma mania de puxar os cabelos. Quem souber aí, digita aí nos comentários, que me fugiu mesmo. Mania de puxar cabelo, de arrancar os cabelos mesmo. Mas é porque ela estava tão concentrada no trabalho
que ela ficava puxando o cabelo, então ela nem via, inconscientemente ela estava puxando, mas é porque ela estava ansiosa em querer executar aquela função. Então ela não percebeu a ansiedade dela, que é aquela coisa também, por isso que é tão importante a gente meditar, ter esse hábito de respirar, né? Tá no trabalho, para um pouquinho, respira fundo, percebe o seu corpo. Né? Muitas vezes, você fala, tô morrendo de dor de cabeça e tal. Aí você vai lá e toma um remédio. Você não para pensar, por que eu tô com dor de cabeça? Aí você vai e cai a ficha, nossa, são 2 horas da tarde, eu tô até agora sem almoçar. É por isso que eu tô com dor de cabeça, não, eu vou lá e tomo um remédio. Né? Eu perdi essa conexão com o meu corpo, eu só tô no cabeção aqui, só tô pensando, fazendo, executando e tal. Eu não perdi a conexão de, gente, eu preciso comer. Meu cérebro tá reclamando porque tá com fome. Então, essa coisa do parar, respirar, ser autocentrado, olhar para dentro de você e enxergar o seu corpo, ele tá falando com você. Ele tá te cutucando, oi, olha para mim, vai beber água. Você tá com dor de cabeça porque você também tem um tempão que você não bebe água. Isso também é importantíssimo. Beber água, ter dor de cabeça também é muito fruto de não beber água. Intestino preso é muito fruto de não beber água. Então, para não estender muito, já bom tempo que eu estou falando aqui, o que você vai começar a fazer para mudar a sua rotina dos vícios que te fazem mal e transformar ele em hábitos. Para você acreditar em você. Porque é baseado em cada dia, de pouquinho em pouquinho, não tem aquela frase de pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo? Né? De pegando milho por milho, ela vai ali comendo. Ela vai se alimentando. Então, de pouquinho em pouquinho, com pequenos sucessos. Nossa, Viviane, hoje eu consegui ficar o dia inteiro sem comer doce nenhum, não pôr nenhuma bala na boca. Sendo que eu comia, todo dia eu tenho que comer um doce, todo dia eu tenho que chupar uma bala, eu tenho que comer um chocolate, eu tenho que fazer isso, porque o meu cérebro pede, né? Eu já acostumei, depois do almoço eu tenho que comer alguma coisa. Não, Viviane, hoje eu consegui ficar o dia inteiro, na época você tá me contando no outro dia, né? Ontem eu consegui ficar o dia inteiro sem pôr um doce na boca, nem uma rapadura do café. Eu disse, olha, que beleza, ótimo. Não, Viviane, mas foi só um dia, mas foi excelente, foi um pequeno progresso. São os micro resultados. Foi um progresso e tanto. Agora amanhã eu vou tentar de novo, vou fazer de novo. Vou nem vou levar dinheiro para comprar nada. Né? Vou levar minha marmita, ou vou chegar no restaurante, né? Porque restaurante sempre tem aqueles doces ali na frente do caixa. Então eu vou pagar e nem vou olhar para os doces. Vou pagar e sair correndo. Rápido. Eu vou só tomar um café sem açúcar. Eu vou pôr as gotinhas ali, mas não vou pôr a rapadurinha no café. Vou pôr só o adoçante, só o açúcar. Para adoçar, se você não dá conta de tomar um café sem açúcar ou um chá. Mas eu não vou pôr rapadura. E aí, de pouquinho em pouquinho, micro resultados de micro resultado vira um macro resultado. É assim. E aí você vai se parabenizando, ficando feliz com os seus micro resultados. Não espere alguém te elogiar. Porque às vezes você não vai ter essa pessoa. Você veio de um lar que não existe isso. E não é porque eles são maus, é porque eles também não aprenderam. Então, de pouquinho em pouquinho, se exalte, fique feliz com você, se parabenize. Tem um filme que eu até indiquei aí no Instagram e lá no TikTok, que é a Nirad, se não me engano é isso, no Netflix, da história verídica, né, da mulher que voltou a nadar e ela tinha tentado nadar dos Estados Unidos, eu não vou lembrar da cidade, até Cuba. Então daria muitos quilômetros de nadar em alto mar para chegar. E na juventude ela não deu conta, não conseguiu esse feito. E ela já era uma nadadora profissional. E aí, com 60 anos, ela falou assim: eu vou fazer isso. Que ficou esse ciclo sem fechar. Né? Essa gestalt, ela não fechou essa gestalt. E aí ela falou: eu vou fazer. Daí a amiga dela ficou louca. Já tem 30 anos que você não nada, tem 30 anos que você não pula numa piscina. Agora, sabe, você vê, de gente para te desmotivar, tem aos montes. E essa mulher era amiga dela, mas ela desmotivou no sentido assim: você tá com mais de 60 anos, você tá com 60 anos, como assim? Você não deu conta quando você tinha lá seus 20 e poucos? Você vai conseguir agora com 60? Ela disse: eu vou.
né? E aí, não vou dar spoiler, num filme que vale a pena muito assistir, um filme que te motiva, que te faz não, se, assim, se essa senhora, se essa mulher deu conta, eu também dou conta, que eu sou mais nova que ela. Né? E aí, com 64 anos, então, ou seja, foi fácil, foi assim que ela começou, ela conseguiu? Não, ela precisou de 4 anos. Muita resiliência, muita tentativa e erro, mas ela tinha uma meta. Ela queria alcançar aquilo ali e ela não desistiu. Então, tudo a gente precisa de ter um propósito. E o propósito não pode ser o outro. Ah, eu faço isso por causa do meu filho, né? Eu vejo muitos pais falando, eu trabalho porque eu quero dar um futuro bom para o meu filho. Ok, pode até ser no início, mas e hora que seu filho crescer e ir embora? O que você fez da sua vida? Aí você vai ficar depressivo? Porque ele cresceu e foi embora, foi viver a vida dele. Filho não foi feito para ficar agarrado na barra da saia da mãe, nem na calça do pai. E se ele foi morar fora, morar em outra cidade, né? E foi ter a família dele lá e não pode vir te ver? O que foi da sua vida? Se você também não agregou momentos para você, como o indivíduo, a pessoa fulano de tal. Você não é ser. Temos vários, coloco assim, atividades, né? Você é mãe, irmã, filha, profissional, amiga. E tem você, indivíduo, ser humano, único. Você consigo mesma. Quem você é e o que você tem feito para você. Coloco também essa outra reflexão. Então, para você acreditar em você, o que você precisa fazer? Ou até começar a pensar, é mesmo, Viviane, eu sou uma pessoa boa. Começando a se elogiar. Você se elogia? Eu sou uma pessoa bacana. Eu sou uma boa amiga. Eu sou uma excelente profissional, me dedico, dou o meu melhor. Eu sou estudiosa, eu sou dedicada. Eu sou comunicativa, eu ajudo as pessoas quando eu posso, né? Quando está no meu alcance. Sou uma boa filha. Começa a olhar o que você faz de bom. Sempre tem alguma coisa. Todo mundo tem algo de bom para acrescentar, para ajudar o outro, e a gente sempre tem algo para aprender. Então faça a sua parte, se melhore a cada dia um pouquinho mais. Acredite em você. Vou terminar com essa frase. Acredite em você, porque se você não acreditar em você, ninguém vai fazer isso. Não espere aplausos do externo. Você precisa se aplaudir. Você precisa ser a sua própria plateia. Então, deixa eu voltar. Eu falei do filme, agora eu entendi por que eu falei. Ela fala, eu acho, daí o pessoal fala assim, nossa, mas ela é meio prepotente e tal, ela se acha e tal. Até o pessoal da equipe, né, que ela contratou para ajudar ela no nado. E ela falava assim, eu acho que todo mundo devia ter. Qual que é a palavra que ela usou? Eu acho que todo mundo devia ter complexo de grandeza. Porque se você tem um complexo de grandeza, você acha que você é capaz e que você vai dar conta. Eu tenho mesmo complexo de grandeza. Eu acho que eu posso conquistar, eu acho que eu posso conseguir. E aí eu fui pensar, falei, gente, é mesmo. A gente devia ter um complexo de grandeza, de se achar. Por que eu não posso me achar? Né? Tem aquela coisa, nossa, né? Essa frase, nossa, você tá se achando, né? Você tá a Tássia. Você tá se achando. E por que eu não posso me achar? Qual o problema? Desde que eu não passe por cima de ninguém, não ofenda ninguém, não deprecie ninguém, porque nesse momento ela estava falando esse complexo de grandeza dela achar que ela era capaz, ela não estava subjugando ninguém, maltratando ninguém, colocando ninguém para baixo, ela estava achando que ela era capaz. Eu sou fodona sim. E qual o problema de você se achar fodona, fodão? Tem que se achar, porque é assim que você vai até contaminando as outras pessoas, contaminando seus filhos, seus irmãos, as pessoas que convivem com você. Se ache. Você tem que se achar. Porque senão a tendência é só pensar negativo. E a gente foi criado para pensar negativo. A gente foi criado num meio patriarcal, religioso, que fomos baseados no medo. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer aquilo, você vai padecer não sei aonde. Se você fizer aquilo, você vai ser preso, né? Se fizer isso, aquilo, outro, você vai apanhar. A gente foi criado numa criação do medo. E aí? Então a gente tem que se achar mesmo. Se eu não me achar,
eu não vou conseguir sair da cama. Eu tenho que me elogiar, eu tenho que achar que eu sou boa sim, o suficiente, que eu valho a pena sim, porque eu dou o meu melhor. Pensa, gente, como você era há 5 anos atrás e agora. Eu tenho certeza que você melhorou muito. Ai, Viviane, mas não foi tanto assim, porque, de novo, normalmente tem aquele limiar de alto, você fica se comparando com o outro. Você não vai conseguir, mesmo se você tiver um irmão gêmeo, uma irmã gêmea, você não vai ser igual a sua irmã. Então, pare de se comparar. Isso detona a autoestima de qualquer pessoa. Não se compare. Compare você com quem você era há 5 anos atrás, há 3 anos atrás. E foque no seu auto-amor. Então a frase é: acredite em você mesmo. Você precisa focar na sua amorosidade interna, a se acolher. Namastê, tudo de bom para vocês. Até mais.